Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício que vai envolver uma equação de Bernoulli. Então, vamos lá. Nós temos aqui o seguinte. Resolva a equação diferencial e tá lá, ó, dy dx é igual a y que multiplica x vezes y ao cubo menos 1. Essa equação ela vai ficar no formato de uma equação de Bernoulli. A gente primeiro fazendo a arrumação aqui, ó. Esse y a gente pode fazer distributiva, né? Então nós vamos ter dy dx é igual a... Esse y passa para cá multiplicando esse termo. Nós vamos ter x vezes y à quarta. Esse y passa para cá multiplicando esse menos 1, vai ficar menos y. E aí nós podemos arrumar essa equação para ficar assim, ó. Dy dx mais y é igual a x que multiplica y à quarta. E aqui nós temos uma equação no formato da equação de Bernoulli, que lembra que ela tem o seguinte formato. Ela seria algo do tipo uma certa derivada do nosso y em relação a x, mais uma certa função que eu vou chamar de p de x vezes a variável y, igual a uma certa funçãozinha que eu vou chamar de f, multiplicando a variável y elevada a n. Então, esse tipo de equação aqui é o formato de uma equação de Bernoulli. Aqui nesse caso, o nosso p de x é igual a 1, né? Se a gente imaginar aqui, ó, função constante, né? P de x é igual a 1. E o nosso f de x aqui seria o x, né? Nós temos então uma equação no formato de Bernoulli. Bom, para a gente resolver, tem uma substituição que a gente precisa fazer. Mas antes, né, eu vou pedir para você pausar, tentar fazer o exercício. E daí depois você compara a sua resolução com a minha. Aproveita e já deixa o seu curtir. E também não esquece de inscrever-se no meu canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação. Tenha certeza disso. No momento que eu estou gravando essa videoaula, já passamos de 100 mil inscritos. E, claro, se você puder ajudar o professor que lhe ajuda, faça um Pix. Na descrição do vídeo tem lá qual vai ser o link, tá bom? Bom, então olha só. Vamos voltar aqui, então. Nós já vimos que está nesse formato, né, que é a equação de Bernoulli. E aí, o método para a gente poder resolver, a gente vai começar fazendo o seguinte. Vamos dividir toda essa nossa equação aqui, ó. Toda a equação que nós temos, vamos começar dividindo por esse termo aqui, ó, que é y à quarta. Quando a gente faz isso, né, a gente pega toda a equação e divide por esse termo y à quarta, vai ficar assim, né? Aqui desse lado vai aparecer 1 sobre y à quarta, né? Estou dividindo por y à quarta, dy dx. Desse lado de cá, quando eu pegar esse y e dividir por y à quarta, né? Vai acabar ficando 1 sobre y à terceira, né? Porque vai ficar assim, ó, y sobre y à quarta. Você simplifica, né? Por y e por y, vai dar justamente 1 sobre y à terceira, né? Então já coloquei aqui o resultado. E do lado de cá nós vamos ter igual a x, tá? Ok. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte. Nós vamos fazer uma substituição de variáveis de tal forma que eu vou chamar esse termo aqui que apareceu, ó, de u, tá bom? Olha como é que vai ser conveniente essa substituição. Então nós vamos ter y igual a... Desculpa, u é igual a 1 sobre y ao cubo. Se eu derivo esse u em relação a x, eu vou ter que derivar essa expressão aqui em relação a x. Lembra que y é uma função de x. E aí, no caso, olha só, vamos lembrar que isso é como se fosse é como se fosse y elevado a menos 3, tá? Então, para derivar isso, você tem que usar a regra do tombo aqui, né? Da potência. A gente desce esse menos 3, né? Multiplicando. Aí subtrai 1 nessa potência, então vai ficar menos 3 menos 1, o que vai dar menos 4. Então, você derivou essa parte aqui da potência. Só que como você tem que y é uma função de x, na hora de fazer essa derivada, vai ter que aplicar a regra da cadeia. Então a gente fez a derivada, digamos assim, da parte de fora, né? Que seria essa potência elevada a menos 3. E agora vai aparecer a derivada dessa parte de dentro, ou seja, apareceria y'. Que é a mesma coisa a gente colocar dy dx. Então, para você poder derivar esse termo, y elevado a menos 3, você ficaria com essa expressão aqui, ó. Que se você quiser, y elevado a menos 4, né? Dá para você colocar isso aqui, ó. Se você quiser arrumar de... se você quiser arrumar de outro jeito, ó. Você pode arrumar assim, ó. Mas por que não está funcionando a minha borracha? Que coisa. Deixa eu voltar aqui para lá. Bom, então a minha ideia ali... A minha ideia ali vai ser o seguinte. Olha só. Eu quero arrumar aquela expressão ali, ó. Vamos voltar. Para ele ficar assim, ó. Menos 3. Em vez de ser y elevado a menos 4, eu posso botar como sendo... sobre y à quarta, porque lembra, se é y elevado a menos 4, você pode dizer que é 1 sobre y à quarta, né? Você inverte a fração e troca o sinal da potência, né? E aqui apareceria o dy dx. Então, olha só, no lugar desse 1 sobre y à terceira, a gente vai substituir por isso daqui, né? Quando a gente fizer a derivada. Então, vamos pegar isso daqui e colocar aqui. Vai ficar assim, né? Nós vamos ter, olha só,
menos 3 sobre y a quarta dy dx. Então, quando a gente derivar isso aqui. Ok, tá bom. Agora, olha o que vai acontecer quando a gente substituir essas informações lá naquela equação que a gente tem ali, ó. Esse termo todo, se você analisar, ó, dá pra gente poder colocar essa partezinha aqui. Se a gente analisar que, se você pega esse menos 3 e passa para cá dividindo, você vai ter menos 1/3 de du dx vai ser igual àquele 1 sobre y a quarta dy dx, não é? É o termo que está ali, tá vendo? Então, esse termo aqui, ó, essa parte aqui nós vamos substituir por menos 1/3 de du dx. Mais esse 1 sobre y ao cubo é u, que a gente chamou. E do lado de cá é x. Bom, o que eu posso fazer aqui agora, se eu quiser, eu arrumo multiplicando por menos 3. Essa nossa equação aqui vai ficar assim, ó. Du dx menos 3u igual a menos 3x. Por que foi conveniente? Foi conveniente porque agora você saiu desta equação, tá, para esta equação aqui, ó, que ela está no formato de uma equação diferencial linear de primeira ordem. Ó, du sobre dx mais uma certa função que depende de x vezes a variável u, né, igual a uma certa funçãozinha que depende de x. Então isso aqui é uma equação diferencial linear de primeira ordem. E para resolver esse tipo de equação, a gente usa fator de integração, né? A gente pega assim, por exemplo, o 1 e vai resolver. O fator de integração seria e elevado àquela p de x que aparece multiplicando a derivada, a variável u, multiplicando aqui, né, dx. Então, esse é o fator de integração. É o que a gente vai aplicar aqui. Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui, né, para voltar. Vamos fazer aqui pelo nosso fator de integração. Vamos chamar isso aqui, então, um certo u. 1 vai ser igual a e elevado à integral de p de x dx. O nosso p de x é esse termo aqui, ó, que seria menos 3, né? Vai ser só constante. Então, vai ficar menos 3 dx. E isso daqui vai ser o quê? Bom, integral de menos 3 vai ser menos 3x, tá? Porque você, esse menos 3 é constante, né? Então, você deriva isso aqui, menos 3x, volta a ser menos 3. Não vou precisar colocar constante aqui, porque depois ela poderia ser unida a outras constantes mais para frente. Então, não preciso nesse passo aqui de calcular o fator de integração, colocar a constante na integração. Bom, então isso é o nosso fator de integração. O que a gente faz agora? Multiplica essa equação por esse fator de integração. Então, vai ficar e elevado a menos 3x du dx menos 3e elevado a menos 3x u igual a... E agora aqui nós vamos ter menos 3x elevado a menos 3x. Então a gente multiplicou toda essa equação por esse fator de integração. Aí agora o que acontece? Esse primeiro termo da equação, ele vira tão somente você fazer o produto, a derivada do produto, né? E elevado a menos 3x vezes u. Isso aqui derivado em relação a x. É só você conferir, ó. Derivado do produto, você conserva uma função, deriva a outra, depois você soma. Conserva a que você não tinha derivado antes e deriva a outra. Então, ó, se você conserva e elevado a menos 3x e deriva u, vai dar essa parte aqui, ó, du dx. E agora, se você faz ao contrário, você conserva esse u e deriva esse termo, ó, a derivada de e elevado a menos 3x, ó, derivada de e elevado a menos 3x. Isso aqui vai ser, deriva a função que seria o exponencial, né, que é e elevado a menos 3x, depois deriva o que está aqui dentro, né? Porque é a regra da cadeia que você tem que usar. Então, no final vai dar menos 3 e elevado a menos 3x, né? Essa que seria o resultado dessa derivada. Que é justamente o termo que vai aparecer aqui, ó. Menos 3 e elevado a menos 3x, tá vendo? E o que você conservou. Então, de fato, quando você faz a derivada desse produto aqui, dá esse primeiro membro. E do lado de cá, você só repete. Menos 3x e elevado a menos 3x. Bom, e agora, o que você faz? Você integra ambos os lados, né, em relação ao seu dx, ó, então, ou seja, em relação a x. Então, integrei desse lado, integrei desse lado, em relação a dx. E o que acontece? Se aqui eu estou derivando esse termo e ao mesmo tempo estou integrando em relação a x, né, então estou derivando em relação a x e integrando em relação a x. Pelo teorema fundamental do cálculo, isso aqui vai dar essa própria função que está aqui dentro. Então, vai ser e elevado a menos 3x, u. E do lado de cá vou ter que resolver essa integral. Essa integral ali, para a gente resolver, deixa eu fazer o seguinte. Antes de eu passar aqui então, né, já que eu vou precisar resolver essa integral, vamos logo fazer essa integral aqui no cantinho, ó.
nós temos menos 3x é elevado a menos 3x dx. A gente faz essa integral aqui por partes, tá? Nós temos um produto de funções aqui, nós vamos fazer integração por partes. Como eu já tenho a variável u, eu já tenho a variável u1, que eu já usei lá em cima, eu vou usar agora o 2, tá? Só para não confundir com as variáveis lá em cima. Então vamos chamar esse menos 3x aqui, desse u2. Então se eu derivo em relação a x, né? Esse é o nosso u2, vai dar menos 3 dx. E vou chamar nosso dv desse e elevado a menos 3x, tá? Dx. Quem que vai ser nosso v? Bom, eu tenho que derivar e dar isso aqui, né? Lembra que se você faz e elevado a menos 3x, a derivada disso, né, vai dar o próprio e elevado a menos 3x, vezes a derivada de menos 3x, que dá menos 3, né? Que vai ter que usar a regra da cadeia. Então dá menos 3 e elevado a menos 3x, tá? Lembra disso. Então, se eu quero que o que eu colocar aqui ao derivar fique apenas e elevado a menos 3x, veja que você tem que dividir, ó, por menos 3 isso aqui. Ou seja, se você pegar menos 1/3 de e elevado... Deixa eu só apagar ali, senão vai me atrapalhar, né? Eu vou primeiro colocar, depois eu apago. Olha só. Se você coloca o seu v como sendo desse jeito, quando você derivar, esse terminho aqui vai ficar menos 3 e elevado a menos 3x. O menos 3 que vai aparecer aqui, você vai simplificar com esse menos 1/3, né? Vai dar 1. E aí você volta para o que você tem aqui. Então é por isso que aqui, ó, nós vamos precisar colocar menos 1/3 de e elevado a menos 3x. Ok. Então como é que fica a integração por partes, né? Então nós vamos ter a integral de menos 3x e elevado a menos 3x dx. Vai ser esse u2 vezes v. Então nós vamos ter menos 3x multiplicado por menos 1/3 de e elevado a menos 3x. Menos a integral de v du2, né? Então vai ter esse menos 3 multiplicado por esse menos 1/3 de e elevado a menos 3x, né? Dx. Bom, como é que vai ficar aqui essa integral, né? Então o resultado aqui, ó, vai dar positivo, né? Menos vai dar mais. Esse 3 vai simplificar com esse 3. Então no final aqui vai dar x elevado a menos 3x, né? Esse termo. Do lado de cá, ó, vai dar menos por menos vai dar mais, né? Vai simplificar o 3 com 3 também vai dar 1. Então vai sobrar apenas a menos daqui de fora, a integral de e elevado a menos 3x dx, certo? Bom, então quanto é que vai dar isso ali? Opa, deixa eu voltar para cá. Vou repetir essa parte, né? Olha só, e elevado a menos 3x, a gente já viu, né? A integral disso vai ser o quê? Vai ser, vou botar o mesmo aqui na integral, é menos 1/3 de e elevado a menos 3x, né? Porque se você deriva isso daqui, lembra que vai aparecer e elevado a menos 3x vezes menos 3, né? Porque tem que derivar esse menos 3x aqui em cima, tem que usar a regra da cadeia. E aí o menos 3 que vai aparecer aqui multiplicando, você simplifica com esse menos 1/3, volta a ser o e elevado a menos 3x. Então nós vamos ter isso daqui, tá? E agora nessa parte aqui nós vamos colocar nossa constante de integração, constante c, tá bom? Então aquela integral que tem ali, ó, vou até separar ali, que ela aparece aqui, tá? É esse o resultado. Então vamos colocar ali, ó, essa daqui, como a gente tinha falado, fica só e elevado a menos 3x u, porque você está integrando em relação a x, derivando em relação a x. E do lado de lá você já resolveu, dá essa coisa toda. Vai dar x e elevado a menos 3x, mais, ó, aqui vai dar menos vai dar mais, né? 1/3 de e elevado a menos 3x, mais uma certa constante c. Agora, vamos separar esse u, né? Então, u vai ser igual a... Esse carinha aqui, ó, se você quiser, você pode passar dividindo, né? E aí você vai ficar como, né? Você vai ficar x e elevado a menos 3x. Vamos botar aqui. Ou então posso pensar assim, eu vou dividir tudo por e elevado a menos 3x, né? Então esse termo que é elevado a menos 3x dividido por esse termo que é elevado a menos 3x vai sobrar o próprio x ali. Mais esse termo aqui que é e elevado a menos 3x dividido por e elevado a menos 3x vai dar 1/3, né? E esse c aqui dividido por e elevado a menos 3x ficaria c, deixa eu botar aqui, c dividido por e elevado a menos 3x. Tá. Ok. Lembra que o u, tá? Lembra que o u, ele é o quê? 1 sobre y ao cubo. E lembra que nosso exercício começou com y, a gente quer resolver em relação a y, né? Então vamos substituir o u por 1 sobre y ao cubo.
Então nós vamos pegar aqui no lugar de u, deixa eu botar um pouquinho pro lado ali. No lugar de u, a gente vai botar 1 sobre y ao cubo. Desse lado de cá dá para fazer o seguinte, ó, dá para arrumar, aqui se você conservar, né, se você inverter o sinal da potência, você tem como inverter a fração, né, que ó, 1 sobre e elevado a menos 3x é a mesma coisa que e elevado a 3x, ó, porque se você conserva, se você inverte a fração, né, e troca o sinal da potência, dá para você escrever desse jeito. Então ali, ó, vamos escrever ao invés de ser c dividido por e elevado a menos 3x, vamos escrever desse jeito. Aí vai ficar assim, ó, esse 1/3 eu vou jogar para lá, na soma. Vou botar assim, ó, c é elevado a 3x mais 1/3, tá? Só para arrumar desse jeito. E aqui agora é só a gente inverter, né, para achar o nosso y. Então, se 1 sobre y ao cubo é isso, a gente invertendo, né, a fração desse lado, inverte a fração desse lado também, ó. E aí ficaria 1 sobre esse catatal todo, ó, x mais c é elevado a 3x mais 1/3, tá bom? E esse elevado ao cubo a gente pode passar como raiz cúbica, né? E aí nós vamos ter algo desse tipo aqui, ó. O nosso y vai ser igual a raiz, eu posso até colocar raiz cúbica de tudo. Eu vou colocar primeiro, tá? Depois eu falo aqui, ó. Raiz cúbica, aí apareceria 1 sobre todo esse termo que está aqui embaixo. Mas só que a raiz cúbica de 1 é 1, né? Então vamos logo fazer, ó. Deixar logo assim a resposta, ó. Raiz cúbica de 1, aqui vai ficar 1. E aqui é raiz cúbica de... E aqui vai ficar aquela nossa raiz toda que está ali, ó. Aqui vai ficar raiz cúbica de... Esse termo todo. X mais c é elevado a 3x mais 1/3. Então dá pra gente... Deixa eu voltar aqui. Então dá pra gente colocar a nossa resposta como sendo essa daqui, tá bom? Então isso resolve a nossa equação original que tinha, tá? Que a gente arrumou para ficar na equação de Bernoulli. Então essa aqui seria a nossa família de funções que resolve o problema. E aí eu quero saber, você conseguiu chegar nessa daqui? Como é que foi? Você teve dúvida? Coloca na seção de comentários. E aproveita que eu fiz essa questão e resolve uma outra para você poder treinar. Que vai ser essa daqui, ó. Vamos lá. É uma questão que eu mudei só um númerozinho ali, ó. Então, só para você poder treinar, tá bom? Na descrição do vídeo eu vou colocar o gabarito desse exercício. E lembra, né? Se você chegou até aqui e não deixou seu curtir, deixa ele aí. E se você não inscreveu-se no canal, inscreve-se também. Vejo você aqui nas próximas videoaulas desse curso onde eu estou resolvendo equações diferenciais. Até mais e tchau!